A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisou, na manhã de ontem, entre diversos projetos de grande importância, dois, em especial que merecem nossa reflexão. E um deles, que mereceu a presença de prefeitos de várias cidades do país, discutiu o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, que é o REITUP. Em poucas palavras, e sem adentrar nas especificidades do texto, a proposta é buscar desonerações de tributos ou subsídios que permitam reduzir o custo do transporte público. A primeira das reivindicações dos protestos populares é, notadamente, uma inegável carência na maior parte das cidades brasileiras. O cenário que exige tal discussão é inequívoco: o completo estrangulamento das despesas públicas, que deixam os municípios sem capacidade de investimento. Obviamente, para reduzir tarifas de transporte público e, principalmente, promover ações que supram as carências do sistema, são necessários recursos que não virão das já esgotadas finanças municipais e estaduais. Pois bem, pouco antes, foi objeto de discussão o projeto de lei que propõe a reestruturação, com perdão parcial, de dívida da República Democrática do Congo. Foi discutido ontem de manhã na comissão. Pouco antes, discutia a questão da mobilidade urbana. Estimada a dívida do país do Congo para com o Brasil, estimada em aproximadamente 5 milhões de dólares. Não podemos negar que, relativamente, o valor total da dívida não é dos mais significativos e que é positivo ao Brasil uma certa complacência em nome do fomento às relações internacionais do país. Contudo, e aí é que vem o nó gordo, contudo, ao passo que, momentos antes, na Comissão de Economia, discutia-se o perdão, a anistia de dívidas do país, do Congo, em relação ao Brasil. Logo em seguida ia entrar a discussão com vários prefeitos, dentre eles o Fortunati de Porto Alegre, que é o coordenador dos prefeitos, o prefeito Haddad de São Paulo e mais o prefeito de Belo Horizonte, discutir com a mesma comissão, minutos depois, a questão da mobilidade urbana, de como é que os municípios poderão participar, como é que os estados poderão participar para baixar esses custos. E logo antes se discutia que o governo queria que o Brasil perdoasse as dívidas para o país do Congo em relação conosco. E aí levantou-se a discussão. Mas como é que nós vamos? Tudo bem que é possível colaborarmos, temos que ter complacência, mas será que o momento nos ajuda? Alguém levantou, nós temos que ter um certo carinho para com esses países da África. Tudo bem que temos que ter, mas será aí, alguém levantou, até eu tive a ocasião de colocar, será que não temos que ter também uma complacência, um carinho para com os nossos municípios brasileiros, que devem ao governo federal, até aqui, como se diz na gíria, com os estados? Será que não é o momento de termos uma certa complacência? Como é que eles vão retirar mais dos seus custos? Da onde vão retirar? Do seu ISS, de suas receitas para baixar os preços? Tudo bem, mas e como é que vão poder arcar se já não tem mais com o que espichar a sua elasticidade, a sua borracha? Se não tem mais corda, como é que vai se fazer? Então, e aí, contudo, é impossível não relacionar os dois assuntos. Se o governo federal exibe tal benevolência para com a República do Congo, poderia estendê-la aos nossos estados e municípios, sufocados por uma impagável dívida com a União, que exaure os seus recursos e sua capacidade de investimento. Muito sabiamente, o presidente da comissão, senador Lindenberg Farias, acabou retirando da pauta o projeto para futura apreciação. Ele viu o tumulto que estava ali e resolveu retirar essa proposta de anistiar, de perdoar as dívidas
com a República do Congo, em função do que nós vimos debater em seguida em relação aos municípios. A discussão acerca da dívida dos estados é inadiável. É essencial para que volte a reinar o equilíbrio federativo e a real soberania dos entes. A revista Discussão, produzida pela Secretaria de Comunicação do Senado Federal, traz como pauta da edição atual uma ampla e precisa radiografia que permite visualizar a real dimensão do problema. Informa a publicação que, em março passado, senador Paulo Paim, os 26 estados e o Distrito Federal deviam à União mais de 416 bilhões de reais, segundo o Banco Central. Ao somarmos a dívida dos municípios, somente São Paulo deve mais de 57 bilhões, a dívida acumulada alcança quase R$500 bilhão. Segundo o estudo apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais e Tributos Estaduais, em 1998, o valor do empréstimo da União aos estados era, de acordo com o Balanço Geral da União, de pouco mais de 93 bilhões de reais. Desde então, os estados já pagaram, veja bem, desde então, já pagaram 158 bilhões ao longo de 13 anos de prestações mensais. Mesmo assim, o saldo devedor saltou para 370 bilhões em dezembro de 2011. É do conhecimento de todos que o problema principal está no indexador utilizado para a atualização da dívida, composto de juros que variam de 6% a 9%, mais atualização monetária calculada pelo IGPDI, Índice Geral de Preços, disponibilidade interna, calculada pela Fundação Getúlio Vargas. O governo federal tem demonstrado boa vontade na discussão do assunto e, ao menos, reconhece que as regras pactuadas no final dos anos 90 não se aplicam mais à realidade econômica atual e que fustigam estados e municípios. Mas boa vontade não é suficiente. Precisamos, de uma vez por todas, rever os indexadores dessa dívida e, principalmente, transformar esse gigantesco passivo permitindo assim, senhor presidente, eu repito, senhor presidente, uma parcela dessa dívida para o investimento pela infraestrutura dos estados e dos municípios, compondo desta forma a capacidade administrativa e empreendedora dos estados. Merece nota a emenda aprovada ontem na CAI, de autoria do senador Luiz Nunes Ferreira. A proposta prevê que estados e municípios descontem do pagamento da dívida com a União, até o limite de 30%, os recursos efetivamente aplicados no programa de incentivos ao transporte público. Obviamente, não é possível que o governo federal faça desonerações com o chapéu alheio, como já ocorre no caso da República, ou melhor, no caso da redução de IPI, por exemplo. Já vou encerrando, senhor presidente, finalmente. Como temos dito repetidamente, o novo Pacto Federativo, mais até do que reforma política ou qualquer outra mudança que seja objeto de protestos e manifestações, é peça fundamental para atender os verdadeiros anseios da população. É promovendo a soberania financeira dos estados e municípios que virão os investimentos necessários em saúde, educação, segurança e mobilidade urbana. Essa deve ser a nossa meta, senhor presidente.
trago aqui, nobre presidente Paulo Paim, essas reflexões, essas considerações, entendendo que nós precisamos agir para poder fazer com que a mobilidade urbana ela possa ocorrer, os municípios possam participar na retirada do ISS, os estados possam também participar na retirada do ICMS dos combustíveis, mas esses valores, quando abate, naturalmente tem que haver uma compensação. Naturalmente, na participação que o governo federal tem de Confins, e assim por diante, dos suplementos que ele não divide com os estados e os municípios, seja compensado, para podermos harmonizar. Este é o clamor, essas são as propostas. E ao lado disto, aquilo que o Vossa Excelência acabou de relatar, ou melhor, a proposta de Vossa Excelência na CCJ, relatada pelo senador Sérgio Souza, levantando a tese como a votação secreta, caindo, nós avançando, nós vamos ao encontro do clamor, dos minuanos, dos ventos, dos que sopram. Por isso, senador Paulo Paim, que preside essa sessão, se nós trabalharmos, se nós agirmos, nós vamos procurando eliminar essas questões de levar a plebiscito, não, vamos anteciparmos. E se for o caso, levaremos então um desiderato diferente, que sabe, levaremos alguma coisa para que a sociedade possa analisar, não o plebiscito, mas possa analisar de outra forma, se concorda ou não, no referendo, que seria mais prático. Mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que agir. Eu acho que esse é o grande trabalho que nós temos aqui para fazer. Essas são as reflexões que trago na tarde de hoje, caro presidente Paulo Paim e nobres colegas.